Olá, meu amigo, olá, minha amiga. E hoje, mais uma vez, com a nossa reflexão. O tema de hoje, nós vamos falar o estado mental. O que vem a ser o nosso estado mental? Qual é a nossa linha de pensamento, de raciocínio? E o nosso mental tem tudo a ver com o nosso lado sentimental. Nós sentimos e o pensamento materializa aquilo que nós estamos pensando. Então, nós temos uma visão de vida distinto da onde vem o egoísmo. Por que o egoísmo? O leão mata animais inofensivos, delicados para sua alimentação. Não é assim? Então, o instinto de preservação nasce o orgulho, o egoísmo. Eu sou importante agora. Eu tenho o direito de fazer isso. Mas eles não têm o poder de raciocínio como nós. Mas o instinto de preservação ainda prevalece para nós, seres humanos. Exemplo disso, nós temos um filho. Nós damos todo o amor e carinho por aquele filho. Daqui a um tempo, nasce o segundo filho. Então, o primeiro filho vai sentir o quê? Ciúmes do irmãozinho. Porque o afeto dos pais, dos tios, era tudo dele. Agora ele tem que dividir com o irmãozinho. O afeto do pai, da mãe, dos tios e assim sucessivamente. Então ele sente que tudo tem que ser dele. Então nasce de uma forma o orgulho, que vem do instinto da preservação. Veja que interessante. Então, os ciúmes, que faz parte do orgulho, do egoísmo, é oriundo dessa preservação. Só que a gente não aprende a trabalhar, a dividir. Como Jesus mostra a nós. Não importa, importa é os meus interesses, que é o que mostra o gesto de Pilatos. Então eu lavo as minhas mãos. Por que Pilatos lavou a mão? Porque ele sabia que Barrabás era mais conhecido que Jesus naquela região. Barrabás, o que ele tinha, o que ele pescava, ele não pagava impostos. Ele dividia com a população mais pobre. Então, ele tinha esse conceito de ajudar os outros. Então, ele era adorado pelos pobres, pela sociedade, porque ele ajudava todo mundo com o que ele ganhava. Então, ele se colocou nessa situação. E Jesus era um ilustre desconhecido. Então, ele se colocava dessa maneira. Então, quando Pilatos, recebia propinas de todo mundo, dos senadores, do imperador, para favorecê-los, para ter os seus interesses pessoais satisfeitos, inclusive financeiros, então ele agia dessa forma. Então, para ele não ficar mal com aqueles que pagavam, ele então jogou para a sociedade escolher entre Jesus e Barrabás. Quem ele deveria soltar? Então, Barrabás levou a vantagem. E ele sabia disso. Então, isso faz parte do quê? Dos nossos interesses pessoais, o nosso egoísmo, o nosso orgulho.
que leva a essa situação. Então, e essa história de lavar as mãos, nós também lavamos as mãos muitas vezes. O egocentrismo, o ciúmes, é só meu, não pode dividir com ninguém. Aquela pessoa que está comigo, ela não pode ter amigos. Ela não pode conversar com outra pessoa. Ela tem que conversar comigo. Ela tem que estar comigo, como se fosse uma propriedade. Então, esse é o sentimento. Nós temos que preservar esse afeto que nós sentimos pela outra pessoa e ela por nós. Ela não pode sentir por mais ninguém. Essa é a nossa situação. O estado mental que nós vivemos. Porque a gente não aceita. Nós viemos do reino animal. Trouxemos conosco esse instinto de preservação ainda muito próximo. Então temos esse sentimento. E todas essas situações que provocam ódio, inveja, ciúmes, sentimento de perda, é justamente para a gente se corrigir. São nosso material didático para que nós possamos nos corrigir. Que ninguém é de ninguém. Que o afeto que temos pela pessoa, o afeto que ela tem por nós, ela pode ter por outras pessoas. Não é só exclusividade nossa. Então aprendemos a dividir isso. Então esses sentimentos que está dentro de nós camuflado, ele vem para fora com as experiências da vida. Como a gente falou, que nasceu o irmãozinho, que provocou ciúmes no primeiro. Porque teve que dividir. Os pais, os tios, não deixaram nunca de gostar menos do primeiro filho, do casal. Da mesma forma que gostavam antes. Só que agora tem mais um. Então ele vai pegar o segundo filho no colo e não vai ter tempo, não vai dar para pegar os dois. Então, essa diferença vem para que nós possamos aprender a dividir e ver que temos que nos amar uns aos outros, ser indulgente com o outro. Que esse sentimento não pode ser exclusivista. Não pode existir o egocentrismo aí, mas sim a humildade. Aceitar que o afeto também pode ser do outro. Que o outro também tem que ser amado. E que temos que dar afeto àquela pessoa que está dividindo conosco na nossa visão. Caolha do verdadeiro sentimento. Então o amor universalizado é esse, amar uns aos outros. Então a vida, as experiências vai nos levando a isso. A convivência social das pessoas que têm afeto e conviver com outras pessoas vai nos despertar esse sentimento de preservação daquele afeto que nós consideramos nossa sobrevivência, vai trazer isso à tona para que a gente comece a trabalhar isso de dentro para fora. Por que sentimos? Há uma razão para sentir isso? Então a gente vai descobrindo, com o conhecimento, com Jesus, no Evangelho, trabalhar o desapego. Porque amar é soltar. Solta as pessoas. Você ama. Ela te ama. Ela está com você. Ela vai apenas receber um afeto de amizade do outro. Diferente do que ela sente por você. Ou mesmo de um amigo, de uma amiga. É a mesma coisa. É essa visão que a gente não tem de vida. Então esse estado mental que nós cultivamos
com crenças que nós temos, de exclusividade, que provoca inúmeros conflitos, aflições que nós sentimos em relação a outra pessoa. Por que que o meu pai ama meu irmão? Agora tem que amar meu irmão, tem que dividir com ele. Eu tenho que amar o meu irmão para que eu entenda os sentimentos do meu pai. Então eu vou trabalhar esses sentimentos de desapego no meu coração. É assim que nós podemos analisar o estado mental que nós, seres humanos, vivemos. Então vamos ficando por aqui. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que Deus nos abençoe, hoje, agora e sempre.